A gente pode dizer que romantizar o uso de substâncias é um dos principais gatilhos para a recaída. Muitas pessoas que não conseguem cessar as recaídas frequentes, interromper esse processo de recaída frequente, muitas vezes se dá pelo fato da pessoa romantizar muito o uso de substância, e isso é uma coisa que ela precisa tratar cognitivamente falando, emocionalmente falando, dentro de um tratamento, de uma terapia. Por isso que eu sempre falo que a terapia ela é muito importante, porque o remédio ele não vai fazer com que você pare de romantizar o uso de substância. Ele pode inibir alguns sintomas de abstinência que você sofre, como irritação, humor deprimido, humor ansioso, enfim. Ele vai te ajudar nesses sintomas de abstinência, né? Mas só que ele não vai fazer com que você pare de romantizar. Romantizar é um processo cognitivo, de elaboração mental a respeito do que a substância representa na minha vida. É uma construção a respeito de todo um significado que a droga, e quando eu falo droga eu falo álcool também, não podemos esquecer disso, né? É a construção, né, cognitiva de todo o significado de uma droga na minha vida, do que ela representa, da importância dela na minha vida. E o problema de romantizar é exatamente que ele favorece recaídas. Antes de você recair, provavelmente, ali na hora que você estava com a fissura, com a vontade de usar, você acabou romantizando o uso, idealizando o uso, o que acabou muitas vezes encorajando você a usar, esquecendo das consequências e tomando coragem de usar, e fala assim, só se vive uma vez, segunda-feira a gente vê, aí você recai, depois você está arrependido, né? Então é a romantização. Então eu vou falar sobre ela hoje nesse vídeo, então fique até o final. Já aproveita, se inscreva no canal, compartilhe, apoie o nosso canal, faça parte do nosso grupo de apoio no WhatsApp, no grupo de prevenção de recaída, de apoio a familiares de pessoas dependentes, tudo gratuito, o link está na descrição do vídeo. E se você tem o interesse de ajudar o meu trabalho de alguma forma, e ao mesmo tempo se capacitar, faça os nossos cursos de capacitação em dependência química, prevenção da recaída, dependência química, redução de danos, tem vários cursos, muito conteúdo na nossa área de assinantes. O link está na descrição do vídeo também, tá ok? Bom, romantizar, o que é romantizar o uso? Né? Vamos tentar primeiro nomear isso. O que é romantizar o uso, tá? É você tratar a substância como algo bom para sua vida, mesmo que ela esteja trazendo consequências danosas. Existem alguns mecanismos de defesa psicológica, né? A gente pode falar aqui. O que é um mecanismo de defesa? Mecanismo de defesa psicológica é um mecanismo que a gente tem, psicológico, que nos protege de qualquer ameaça ou sofrimento psíquico. Qualquer coisa que nos cause sofrimento, a gente tenta se defender. Então os mais comuns são a negação, a minimização, minimizar o problema, negar o problema, são exemplos de mecanismo de defesa. E a romantização, ela é um mecanismo de defesa? Não, mas a romantização, ela é resultado de um mecanismo de defesa que a gente chama de idealização. O que é a idealização? Idealização, basicamente, é você ressaltar a parte boa de uma coisa e diminuir as partes ruins, minimizar as partes ruins. Né? A gente faz isso com a figura dos pais, por exemplo, quando a gente tem os pais como um herói, quando a gente tem dificuldade em aceitar muitas vezes as limitações, os defeitos da nossa família, do nosso pai. Às vezes, por exemplo, a gente tem o pai ou a mãe como heróis da nossa vida e a gente vê eles como se não tivesse defeito. E daí quando a gente entra em contato com essa parte negativa deles, com esse defeito deles, a gente idealiza, a gente, não, mas isso não é tão grave assim, entendeu? Então a idealização basicamente é isso, é um processo cognitivo em que eu tento só ver a parte boa e eu meio que fecho os olhos para a parte ruim. Na política acontece muito isso também, mas não vamos falar disso aqui, né, para não perder seguidor. Vamos lá. Então a romantização do uso, ela é nada mais, nada menos do que consequência dessa idealização. Tá? Romantizar o uso é eu só ver a parte boa da droga. Então eu olho lá para aquele passado em que eu era feliz. Esse passado já não acontece mais. Eu tô na dependência, tô sofrendo prejuízos com a dependência, tô tendo dívidas, tô tendo problemas familiares, tô tendo problema no trabalho, tô tendo problema de saúde, bate carro, gasto mais do que deveria, fico 3 dias na rua usando e acordo deprimido na segunda, leva 3 dias para mim voltar ao normal de novo, mas tudo isso eu meio que jogo debaixo do tapete e eu só olho a parte boa. Nossa, não, porque a droga me faz trabalhar melhor, a bebida, nossa, é tão gostoso sentar no bar, aquele sambinha, aquele calor, então eu só fico olhando
a parte boa. Então eu olho a droga com um certo charme, com um certo luxo, com uma certa, tipo assim, a droga me traz liberdade, faz parte da minha identidade, do meu estilo de vida. É ruim ser careta, então eu construo essa imagem de ser careta, uma imagem de alguém muitas vezes negativo, que é legal ser descolado. Então tudo isso faz parte da romantização do uso. Isso acontece principalmente com as drogas lícitas, tá? O álcool, ele é muito romantizado pela sociedade em geral. Tanto que quando eu falo de drogas ilícitas, eu não tenho tanta crítica quando eu falo de álcool. Quando eu falo de álcool, eu vejo muita gente brava, mecanismo de defesa, né? A agressividade e a hostilidade também é um mecanismo de defesa, tá, gente? Então, quando eu falo de álcool, por exemplo, sempre vem algumas pessoas com hostilidade. Cuida da sua vida, entendeu? Por quê? É um mecanismo de defesa. Quando eu falo alguma coisa sobre álcool e eu confronto a realidade de quem está assistindo, ela se defende disso atacando, hostilizando. Isso é um mecanismo de defesa também. Então, a romantização basicamente é essa. É quando você apaga as consequências da sua cabeça e foca só naquele prazer imediato, no que a droga te proporciona de bom. E daí o que acontece? Quando eu romantizo a droga, ela começa a virar solução para tudo. Solução para mal-estar, solução para depressão, solução para sintoma de abstinência. Então eu passo por um desconforto, eu decidi parar. Aí eu passo por um desconforto. No primeiro desconforto do sintoma de abstinência, eu já começo. Pô, será que realmente eu sou dependente? Será? Pô, beber uma cervejinha de vez em quando é legal, pô. Né? Acho que não vai fazer mal. Então, muitas vezes a romantização, dentro do processo de recuperação, a romantização na dependência química, ela vem como uma fuga dos desconfortos decorrentes da sua dependência que você não quer confrontar, que você não quer enfrentar. Então você decide parar de usar. Na segunda-feira você está deprimido, arrependido lá, você decide parar de usar, porque você está mal. Então você quer parar. É vida nova, vou buscar tratamento, né? Aí o que acontece? Na primeira dificuldade, quando começa a surgir uma angústia, um vazio, uma ansiedade, uma tristeza, parece que a vida vai perdendo a graça, aí você já começa a romantizar o uso. Por quê? A romantização do uso, ela se torna um mecanismo cognitivo que eu encontro para barganhar comigo mesmo, para fugir daquele desconforto que a falta da droga está me causando. E muitas vezes essa romantização, ela não acontece só interna, ela acontece externa também. Porque, principalmente com o álcool, né? Eu sempre falo que a recaída começa com o álcool. Porque por ser uma droga lícita, dá a sensação de que não é tão grave assim. Então, muitas vezes a pessoa, mesmo a pessoa que usa droga ilícita, ela recai no álcool. Porque o álcool tem uma certa permissividade. Você é exposto muitas vezes à própria romantização da sociedade. A cultura, a mídia, as redes sociais, você começa a ver as pessoas em churrasco bebendo. Você passa no bar, tá todo mundo ali escutando pagode e bebendo, entendeu? Então o que acontece? Filmes, músicas que você escuta muitas vezes, discursos que você escuta muitas vezes de romantização, isso acaba fazendo com que você muitas vezes acaba cedendo, influenciado por esses discursos, tá? Outra coisa, a romantização, ela dificulta você pedir ajuda muitas vezes, né? A pessoa, quando você romantiza demais a droga, isso atrapalha até a busca por ajuda, porque você demora mais, muitas vezes, para reconhecer o problema, quando ainda você vê beleza no uso, quando você ainda vê charme no uso. Enquanto você vê beleza no uso, enquanto você achar que o uso é legal pra caramba, você vai ter dificuldade de pedir ajuda. Você só vai pedir ajuda quando você estiver sofrendo. Aí não é legal. Aí o uso não é legal. Na segunda-feira, usar não é legal. Usar é triste. Na sexta, é a melhor coisa do mundo. É sempre assim, né? Na sexta-feira usar é legal pra caramba. Na segunda, usar não é legal porque eu tô deprimido, eu tô de ressaca e essa história toda. Então, pra você muitas vezes romper com os processos de recaída frequentes que você sofre, um dos trabalhos psicológicos, né, terapêuticos que deve ser realizado no seu tratamento é você passar por um processo de desromantização do uso de substância. Parar de romantizar o uso de substância e enxergar a realidade inteira. Quando você romantiza, você está enxergando um recorte da realidade. É o que a gente chama de viés cognitivo. Eu só enxergo o que eu quero ver. O que eu não quero ver, eu escondo. Eu faço vista grossa. Eu olho para o outro lado, né? Eu olho para o outro lado. Eu não quero ver isso aqui. Então, parar de romantizar é enxergar a realidade inteira. Não é moralismo. É você enxergar as consequências do uso. A dor que o uso te causa. O prejuízo que ela te causa. A dor que ele te causa na segunda-feira, que você quer parar. Né? As consequências
a curto, médio e longo prazo. Que talvez isso também, pelo fato da pessoa estar muito sob o controle do prazer imediato da droga, ela tem dificuldade de enxergar as coisas a longo prazo, ela só enxerga o momento, entendeu? Mas e as consequências a longo prazo? O que pode acontecer? Então, desromantizar o uso é passar por esse processo de começar a ver a realidade inteira, não recortada. Concorda? Coloca aqui nos comentários, compartilha esse vídeo e siga esse perfil.